Eu te louvarei, Senhor. Cantemos juntos. De todo o meu coração. Eu te louvarei. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Cantemos mais uma vez, todos juntos. Eu te bendirei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te bendirei. Eu te bendirei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Eu te exaltarei, Senhor, de todo o meu coração. Vamos cantar junto, igreja. Eu te exaltarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos. Na presença dos anjos a ti cantarei. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Amados, a liturgia desta semana é uma liturgia muito bela, nos convida a uma experiência verdadeira com Deus. E por mais que muitas vezes nós não ligamos muito, Deus ele se preocupa muito conosco. Tanto se preocupou que mandou o seu próprio Filho para nos ensinar essa experiência do seu amor. É por isso que durante essa semana a liturgia ela fala sobre o erro e o pecado. Segunda-feira nós celebramos uma festa de Nossa Senhora e o Evangelho era apropriado àquela festa. Na terça nós celebramos a festa de Santa Rosa de Lima, o Evangelho apropriado para a festa de Santa Rosa. Ontem nós celebramos a festa de São Bartolomeu, o Evangelho foi preparado para a festa de São Bartolomeu. Hoje a liturgia, o Evangelho está falando dessa experiência, estarmos atentos a não dormirmos nessa experiência com Deus, a estarmos acordados e vigilantes, estarmos com o nosso coração preparados. Amanhã a liturgia vai falar daquelas virgens que tinham as prudentes e as imprudentes. E depois no sábado o Evangelho vai falar então das pessoas que, mesmo sabendo dessa experiência de Deus, que têm os dons, vão enterrar os próprios dons. Na verdade, a liturgia está dizendo que a pessoa está enterrando a própria vida, e que toda a experiência de Deus é para fazer com que a nossa vida ela seja feliz. Uma experiência difícil é difícil, mas se nós compreendermos as entrelinhas da nossa história, então nós vamos compreender que existe um bem que está muito perto de nós, e é exatamente esse bem que Jesus ele veio revelar. É exatamente essa experiência de amor que Jesus ele veio revelar. Mas o coração do homem, ele não se abriu a essa experiência. Pelo contrário, desde quando o homem saiu do paraíso, o homem ele só sabia gradear entre si, só brigar.
e às vezes brigava por nada. É por isso que Deus, na sua misericórdia, enviou para nós os profetas do Antigo Testamento. E os profetas vieram para nos ensinar o quê? A experiência da aliança. Qual aliança? A aliança do homem com Deus. Essa aliança, ela é muito visível, por exemplo, no matrimônio. É por isso que o símbolo do matrimônio é uma aliança. Você sabe por quê, não? Porque depois dos grandes erros dos homens, que choveu 40 dias e 40 noites, veio o dilúvio. E logo que o dilúvio foi embora, as águas voltaram ao normal, apareceu no céu o quê? Um grande arco-íris. E o arco-íris, ele é um círculo. Metade do arco-íris ele está ligando a terra ao céu, e a outra metade liga a terra ao céu. Esta é a aliança de Deus. Esta é a aliança de Deus. Nós só vimos uma parte do arco-íris, mas a outra parte compete a nós, a nossa experiência diária, a tudo aquilo que Deus, na sua misericórdia, pensou para nós. Tudo aquilo que Deus, na sua misericórdia, Ele pensou para a nossa realização. Mas acontece, amados, que desde quando o homem é homem, por isso que nós falamos do pecado original, o nosso coração ele pende sempre para o erro. E o grande desafio nosso enquanto seres humanos é superar exatamente esse erro. É por isso que a liturgia de hoje ela quer nos falar dessa experiência. Nós estamos no final do Evangelho de Mateus, do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Jesus ele já ensinou muitas coisas aos discípulos, e Jesus está colocando ainda mais algumas coisas no coração dos discípulos, e os discípulos estão vivendo uma verdadeira experiência com o Senhor. E é por isso que hoje o Senhor está perguntando: quem que Deus vai colocar à frente dos seus projetos? Quem que Ele vai confiar? E então vai se falar desse empregado, que é um homem justo, que não dorme, que é sempre atento àquilo que ele faz. Então ele é responsável de alimentar o seu povo na hora certa. E quando dá aquela hora, ele está ali e alimenta o seu povo. Ele não deixa ninguém doente pelo caminho, pelo contrário, ele também é aquele bom pastor. É ele que vai atrás da ovelha, é ele que vai buscar aquele que está caído. Ele não abandona, porque Deus confiou a ele. É por isso que Jesus, antes de morrer, Jesus ele disse para o Pai, orando no Evangelho de João, ele disse assim: Pai, eu não perdi nenhum daqueles que você me deu. Eu não perdi nenhum, Pai. Ou seja, porque Jesus ele ia atrás dos discípulos, mesmo quando os discípulos eram contrariados, mesmo quando os discípulos desanimados, eles pararam no meio do caminho. O Senhor ele nunca deixou nenhum dos discípulos. Ele sempre foi atrás. E quando os discípulos choraram, se lamentaram, que era necessário uma palavra de força, porque Jesus ele não queria fazer números. E o Senhor disse assim: olha, aqueles foram embora e vocês não vão embora também? Pedro olhou para o Senhor e disse assim: para onde iremos, Senhor? Se nós encontramos na Tua palavra o sinal mais maravilhoso de vida. A liturgia de hoje, amado, nos convida à responsabilidade que nós temos com a gente mesmo. É a administração da nossa própria vida, é a administração da nossa história, é das responsabilidades que nós temos. É por isso que coloca na parábola de hoje essa experiência do funcionário, do empregado com o seu patrão. Essa responsabilidade que nós temos conosco mesmo, essa experiência de vida que nós somos chamados a viver, e essa responsabilidade, ela compete a nós. Como nós manifestamos esta responsabilidade? É na administração que nós temos com as pessoas que Deus ele coloca ao nosso lado. Essa experiência que nós temos com as pessoas que vai entrando na nossa vida, pessoas que vai somando a nossa história,
Nós temos uma missão nessa vida. E a nossa missão é apresentar essa experiência do amor de Deus. E quando nós apresentamos o amor de Deus, as pessoas vão se aproximando de nós, vai se agregando na nossa experiência. E às vezes, amados, não precisa de muitas palavras, porque o amor ele não precisa de palavras, mas apenas os nossos gestos falam da mais maravilhosa experiência do amor. É dessa experiência que o Senhor nosso Deus ele nos convida a viver. Mas só que se o nosso olhar ficar voltado para o erro e para o pecado, nós não vamos saber somatizar essa experiência do amor, porque nós agregamos em nossa vida, pela nossa humanidade, experiências negativas. Nós agregamos na nossa experiência de vida coisas negativas. É muito fácil a gente falar do mal. Se você pega um ônibus, por exemplo, as pessoas estão ali falando: olha, viu passando no jornal, o rapaz matou a mãe, teve um surto, picou ela todinha, a mãe matou a mãe. Viu a outra lá, colocou o bebê, bicho. Você viu a chacina que teve? Ou seja, o mal faz barulho, amados, e nós vamos somatizando o mal. Mas por que nós não falamos do bem? Tantas coisas boas que acontecem, tantas coisas maravilhosas que acontecem, quantas coisas boas Deus nos faz viver a cada dia, quantas experiências de amor que nós vivemos a cada dia, mas nós não somatizamos essa experiência de amor. Por quê? Porque o nosso coração ainda precisa ser convertido. É por isso que muitas vezes, quando nós chegamos numa roda de amigos que estão falando mal de alguém, a gente acrescenta o mal também. Quando as pessoas estão reunidas falando mal de alguém, nós deveríamos ser aquele ponto e dizer: não, isso não é verdade, não é bem assim. Talvez a tua experiência tenha sido assim, mas não é assim essa pessoa. Mas geralmente, quando nós chegamos num ambiente como esse, a nossa contribuição é sempre colocar mais lenha na fogueira. A experiência que Jesus nos convida, amados, no dia de hoje, é uma atenção e uma vigilância com a nossa própria história, daquilo que nós falamos, daquilo que nós pronunciamos, das palavras que saem da nossa boca. É essa vigilância, a vigilância do nosso coração, é essa experiência que o Senhor ele quer nos dar. Vai nos dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o nosso coração estiver cheio de Deus, nós só vamos falar de Deus, são experiências positivas, de coisas maravilhosas. Então tudo aquilo que é negativo vai começar a sair da nossa história, e nós começaremos a ser pessoas mais otimistas, e vamos começar a olhar com um olhar de esperança, porque tudo para nós vai dar certo. Tudo vai dar certo, porque é somente uma nuvem que se parou um pouquinho sobre nós, mas essa nuvem vai passar, porque tudo nessa vida passa. Mas se nós não tivermos essa experiência do amor, aí nós vamos somatizar coisas negativas, e então o pecado vai fazer realidade, vai fazer parte da nossa realidade, e aí nós vamos, de alguma forma, tentar justificar os nossos erros e os nossos pecados. De alguma forma nós vamos querer justificar os nossos erros, de alguma forma nós vamos querer justificar, para a gente não se sentir mal conosco mesmo, nós vamos começar a justificar os nossos erros. Muita gente que diz assim: a gente vai fazendo assim mesmo, empurrando com a barriga, depois a gente muda. Uma vez eu atendi uma pessoa que dizia assim: lá no final todo mundo vai se salvar mesmo, então um pecadinho aqui, um pecadinho ali não dá nada. Não foi isso que aconteceu, por exemplo, na passagem do Mar Vermelho. Não foi isso que aconteceu na passagem do Mar Vermelho. Não foi isso que aconteceu com Judas, por exemplo. A conversão, amados, é uma experiência para hoje. Quando nós nos convertemos, a experiência que Deus nos convida não é para alegrar a Deus. A conversão é uma alegria para nós, em primeiro lugar. A conversão ela vai nos trazer sabor diferente de vida, experiência diferente de vida, e nós vamos olhar o mundo com um olhar diferente,
Porque a conversão, amados, não pode mudar nada em Deus. A conversão não pode mudar nada na santidade de Deus, assim como o nosso pecado não pode mudar nada em Deus. Mas nós nos sentiremos muito melhores quando nós somos melhores. E aqui, amados, nas Olimpíadas de Deus, todos nós temos que ser medalha de ouro. Nas Olimpíadas de Deus não tem segundo nem terceiro lugar. Na Olimpíada de Deus, todos nós temos que ter essa medalha. Assim como os atletas brasileiros que mordiam a medalha e mostravam com orgulho, assim também temos que ser nós, um santo orgulho. É por isso que durante essa semana o Senhor vai nos convidar a aproximar dEle, porque de alguma forma o pecado nos afasta de Deus, porque o pecado nos afasta de nós mesmos, não nos deixa ser quem nós deveríamos ser, e então nós vamos nos afastando. E é por isso que nós chamamos conversão. Quando uma pessoa está no caminho errado, se perdeu na cidade, por exemplo, nas autoestradas que nós temos, e está mostrando que a cidade que você gostaria de ir está para trás, então você percebe: olha, eu estou no caminho errado, tenho que fazer uma conversão. Você vai encontrar um local apropriado e vai pegar agora o sentido certo e vai voltar para o teu caminho, para o teu caminho. E no caminho, amados, que nós andamos, o caminho que nós fazemos com a nossa própria história, pode acontecer da gente cair, mas aquilo que o Senhor está dizendo para nós nessa liturgia, que ali no chão não é o nosso lugar. Viver se arrastando não é o nosso lugar. Viver de máscaras não é o nosso lugar. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, se por algum motivo nós temos que contar mentiras, automaticamente nós não estamos no caminho da vida. Se algum motivo, amados, nós devemos esconder as coisas, e aí o Evangelho ele diz assim, é uma passagem que nos preocupa muito. Essa passagem ela diz assim que tudo aquilo que foi dito ao pé de ouvido vai ser pronunciado dos altos dos telhados. Tudo aquilo que foi feito às escondidas vai ser escancarado, e aí nós vamos morrer de vergonha. A liturgia de hoje nos chama a uma conversão verdadeira, porque Deus ele vê o nosso coração. E se nós, amados, assumirmos os nossos erros e aceitarmos mudar de vida, nós seremos muito mais felizes. Nós vamos colocar a cabeça no travesseiro e vamos dormir tranquilamente. Nós vamos poder repousar em Deus. Mas enquanto o nosso coração sustentar algumas estruturas de pecado, nós não vamos conseguir, porque o pecador ele vai viver fingindo e viver fugindo. E quando a ovelha está perdida, está caída, a experiência é a mesma experiência do Gênesis. Quando Deus ele começou a caminhar no jardim do Éden, Adão ele percebeu que ele tinha errado, Eva também percebeu que tinha errado. E a leitura diz assim, que quando o Senhor ele caminhava no Éden, Adão ouviu os passos do Senhor. E o que Adão fez? Foi se esconder. Se escondeu porque ele estava com vergonha. Quando na verdade, amado, o nosso grande desejo é estar nos braços daqueles que nós amamos. Quando o nosso desejo é estar junto com aquelas pessoas que nós amamos. Quando nós cometemos algumas coisas, se tem alguma festa, a gente já coloca desculpa para não ir.
Não porque a gente não gosta da festa, mas é porque nós vamos ter que enfrentar a vergonha. O Senhor, Ele pode vir numa hora que a gente não espera. O Senhor, Ele pode chegar no momento que a gente não espera. E esse momento inesperado que a palavra de Deus quer nos falar, esse momento em que o Senhor vai chegar, é quando nós vamos estar como Adão e Eva, com vergonha. E quando o Senhor, Ele vem no nosso encontro, o nosso desejo é de ir encontro a Ele e pular nos braços dEle. Mas se nós estivermos feridos, machucados, nós vamos também nos esconder. E nós vamos perder a grande oportunidade de viver a maior de todas as experiências de amor. Sabe qual que é o grande erro nosso, católico, ou daqueles que praticam a religião? É nós pensarmos que a salvação é para quando a gente morrer. A salvação não é para quando a gente morrer. A salvação é para hoje, amados. A alegria da salvação é para hoje. A alegria da salvação é para esse instante. É vivermos de pessoas já salvas. Porque o amor de Deus vai ter uma certeza tão grande no nosso coração, que nós vamos irradiar assim alegria, e as pessoas, elas vão sentir prazer de estar próximas de nós, e nós vamos sentir prazer também em estar em meio das pessoas, porque a salvação para nós, ela é comunitária, ela é comunitária, ou seja, nós vamos agregar todas essas experiências de amor. É por isso que esse dia que nós celebramos os 7º dias, recordamos de todos os nossos mortos, e que a gente para uma noite para estarmos juntos numa igreja para rezar, é porque nós acreditamos que essa experiência de amor, ela não terminou ali na morte, porque a única coisa que pode superar a morte, amados, é o amor. O que venceu a morte na ressurreição de Jesus foi o amor. E aquilo que vai vencer as nossas dificuldades é o amor, porque no amor nós nos sentimos unidos. Porque no amor nós temos uma experiência, uma possibilidade de ter quem verdadeiramente nós somos. O amor, ele tira todas as possibilidades de engano e nos faz viver uma experiência maravilhosa. É por isso que as pessoas vão se agregando a nós. A alegria de estarmos juntos, a alegria de viver uma experiência única de amor. Me chamou muita atenção hoje o velório da Maria Lúcia. Quantidade de gente. Os carros estavam chegando lá, perto do Água Verde, tinha carro saindo aqui da paróquia. Mas se você olha nas entrelinhas da vida daquela mulher, por exemplo, você vai ver uma experiência de amor. Antecipava as situações, muitas vezes, que não eram tão elegantes. A preocupação de não deixar de ninguém ferido, ninguém magoado. Na nossa vida, amados, é isso que o Senhor está dizendo, que quando nós vivemos essa experiência do amor, nós temos uma visão que vai muito além do nosso alcance. Eu sei que vocês nunca param para pensar, mas todos os super-heróis americanos, eles são bíblicos. São experiências bíblicas. É o super-homem que vem do céu, e debaixo daquele óculos ali existe um super-homem que consegue ver as coisas além da sua realidade. A mãe, ela tem que ter essa visão de ver as coisas além da realidade. É por isso que quando o filho chega abatido em casa, ou alguma coisa aconteceu, ela é a primeira a perceber. E às vezes nem está em casa, mas às vezes o filho nem está em casa, mas aconteceu alguma coisa
A mãe já sente uma coisa no coração, um aperto e já fala: aconteceu alguma coisa. Essa é a experiência do pai, que é um super-homem. Todos os super-heróis, a força está dentro deles. A nossa experiência de vida, a força também está em nós, amados, para superarmos os desânimos, para não pegarmos atalhos na vida, para superar talvez os desafios, as barreiras. Tudo isso está dentro de nós, está no nosso coração. É por isso que Deus vê o coração. Deus sonda o nosso coração. Deus sabe da nossa dor. Mas só que Deus, amados, assim, eu dizia ontem na missa que celebrei nas famílias, existe uma coisa que Deus ele não pode fazer. Só existe uma coisa que Deus ele não pode fazer, mesmo ele sendo todo poderoso, mesmo com todos os seus poderes, tem uma coisa que Deus não pode fazer. Sabe o que é que Deus não pode fazer? Deus ele não pode tocar na liberdade do homem. Deus ele não pode tocar na liberdade do homem. Se o homem decidir: olha, eu vou por esse caminho aqui, eu vou me matar nesse caminho com o meu pecado, Deus vai colocar pessoas à beira do caminho dizendo: olha, esse caminho que você está pensando em fazer é errado, não vá nesse caminho. Mas Deus não pode tocar na cabeça da pessoa e virar ela. Deus não pode, porque Deus não pode tocar na liberdade do homem. Mas Deus coloca sinais na vida do homem para ele mudar. E um dos grandes sinais é a tristeza. Um dos grandes sinais do vazio da nossa vida são as lágrimas. É quando nós estamos sozinhos ali, pensando em alguma coisa ou pensando em nada, e de repente a gente começa a chorar, e a gente não sabe de onde é que vem essas lágrimas. É Deus que está nos chamando de volta: filho, pegue o seu caminho de volta. É quando a gente briga, bate a porta, xinga, se esperneia, e depois bate aquele arrependimento, e o nosso orgulho não nos deixa voltar para pedir desculpas, mesmo sabendo que muitas vezes nós já estávamos errados. Deus ele não pode tocar na nossa liberdade, mas se nós quisermos, basta ouvir o nosso coração, porque o nosso coração não erra. Coloca a mão sobre o teu coração um instante. Deus é o coração, sonda com a compaixão, E sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode impor Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. lágrimas Lágrimas são suor de almas de almas que lutam só Deus pode entender o que lhe causa dor. pensa no teu Senhor.
Diga para quem está do teu lado assim: um novo homem vai nascer, uma nova mulher vai nascer.